Fala, galera, tudo bom com vocês? Começa. Bom, a gente vai ver então um resumo, né, da parte de razão e proporção. É um assunto bem corriqueiro nas provas do Enem e também de outras provas, seja do SSA, que é o Sistema Seriado de Avaliação, seja também provas de medicina aqui de Pernambuco, certo? Mas é um assunto que é bem contemplado em todo o território nacional. A parte de razão e proporção, para os estudantes do curso, está na página 18. E aí vamos entender um pouquinho as especificidades de razão e proporção. Porque razão e proporção envolve grandeza diretamente e inversamente proporcionais e também a parte de escala, certo? Então, a primeira coisa é entender o que é uma razão, o que é uma proporção e depois ver as propriedades. Razão é quando você faz a comparação entre duas grandezas. Essas grandezas, quando a gente divide uma pela outra, a gente chama isso de quociente. E quando a gente iguala duas razões, isso dá o nome de proporção. Então, A sobre B é uma razão. C sobre D é outra razão. Quando nós igualamos as duas, isso chama-se proporção. E aí, no caso específico, a gente geralmente resolve essa proporção através de meios pelos extremos. Essa é a primeira ideia, tá? Só que existem outras propriedades que podem até facilitar ainda mais a resolução, seja por um meio diferente de você cruzar as duas multiplicando. E existem aqui várias propriedades, tá? A primeira é a mais conhecida, né? Meios pelos extremos, e fica A vezes D igual a B vezes C. E existem outras aqui, que você vai perceber que não há necessidade de você memorizar. Porque é o seguinte, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. A sobre B é igual a C sobre D. Aí, o que é que ele faz aqui? A mais B sobre B. Ele pegou o denominador e somou o numerador do lado esquerdo. O que é que a gente tem que fazer do lado direito? Pegar o meu denominador e somar o numerador. Se eu fizer uma subtração, você pode fazer a mesma coisa, certo? Só que o que você fizer do lado esquerdo, você também tem que fazer do lado direito. Ok? Ah, mas eu não queria fazer isso na comparando e isolando o valor de A, porque você isola o valor de A aqui, né? Quero fazer isolando o valor de B. Tanto faz, tá? Você pode inverter as frações da forma que você quiser. Você pode dizer que B sobre A é igual a D sobre C e também fazer as mesmas propriedades. Acho que a mais importante delas é essa última aqui, que você pode somar tudo no numerador e tudo no denominador ou subtrair os numeradores e os denominadores, certo? Então, essa é a ideia principal, por isso que a gente não vai se estender tanto nessa parte aqui de propriedades, porque tudo que você fizer do lado esquerdo da igualdade, você pode fazer a mesma coisa do lado direito, e aí você vai ter êxito em resolver a sua proporção, certo? Bom, grandeza diretamente e inversamente proporcional. A primeira grandeza é diretamente proporcional. Então, o que é que a gente fala aqui? Ó? Quando duas grandezas possuem razão constante, anota isso. Sempre que você dividir uma pela outra e ele der o mesmo valor, a mesma constante, a gente chama isso de grandezas diretamente proporcionais. Isso é bem interessante, tá? Vamos pegar esse exemplo? 2 sobre 1 dá quanto? 2. 4 sobre 2 dá quanto? 2. 6 sobre 3 dá quanto? 2. 8 sobre 4 dá 2. Então, você percebe que a força resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Aí, olha aqui, grifa isso. A função por ela determinada é uma função linear. E o gráfico, se contínuo, é uma reta que passa pela origem. Olha isso. Olha como é que é o gráfico. Ele tem que passar pela origem para ser diretamente proporcional. Isso também é uma outra coisa que o Enem já abordou algumas vezes e o pessoal passou despercebido. Muita gente acha que só porque um aumenta, o outro aumenta, eles são diretamente proporcionais. Não. Para eles serem diretamente proporcionais, a razão entre qualquer das duas grandezas estudadas sempre tem que ser o mesmo valor. E, além disso, você percebe que o gráfico, se ele for contínuo, tem que passar pela origem. Essa, então, é a ideia principal aí. Grandezas inversamente proporcionais. Bom, a gente viu que se você faz a razão entre as grandezas e dá uma constante, ela é diretamente proporcional.
Então, para ser inversamente proporcional, o produto entre elas, o produto entre as grandezas tem que ser uma constante, certo? No caso aqui, a gente chamou de x e y, ok? Olha aqui essa tabelinha que eu fiz. Vou multiplicar menos 4 por menos 2 dá quanto? 8. Menos 2 vezes menos 4 dá quanto? 8. Menos 1 vezes menos 8 dá quanto? 8. Então, você percebe que está tendo uma constante aqui. Sempre que eu multiplico as duas grandezas, está dando o mesmo valor. Então, a gente pode afirmar que x e y são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando o x aumenta, o que acontece com o y? Diminui. Quando o x diminui, o que acontece com o y? Ele aumenta. Certo? Então, isso aí é bem importante, tá? Bem importante para que você consiga entender bem. O gráfico de grandezas inversamente proporcionais é hiperbólico, certo? O que é uma hipérbole? É uma curva que ela não vai interceptar os eixos, ela vai assintotar. Assintotar é que ela se aproxima muito, mas nunca intercepta os eixos, tá certo? Então, fica aí uma boa dica para vocês. Grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Então, A sobre B é igual a K. Você já sabe que isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. A vezes B é igual a K. Você já sabe que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. E aí depois você vai perceber que faz sentido. Porque se tu passa o B para cá, vai ficar assim, ó, A é igual a K vezes B. O que é que está acontecendo? Quando o B aumenta, o A também tem que aumentar. Agora vamos passar o B para cá. Se o B aumenta, como o B é o denominador, o A vai diminuir. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Isso é uma característica de grandeza inversamente proporcional. Tá? Legal, então isso aí é bem importante para que você entenda o conceito, mas tem que lembrar o seguinte: então quer dizer que toda vez que um aumenta, eu vou diminuir o inversamente proporcional? Não. É que toda vez que você multiplica as duas grandezas e dá o mesmo valor, aí sim ela vai ser inversamente proporcional. A mesma coisa quando é diretamente. Quando um aumenta, o outro aumenta, necessariamente elas são diretamente proporcionais? Não. A gente tem que fazer a razão entre as duas grandezas e se sempre der o mesmo valor, aí sim a gente pode afirmar que são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Olha um exemplo, bem simples. Enem 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, a gente vai chamar cimento de C, areia de A e brita de B. E aí, ele está nessa proporção. Então, a gente pode escrever assim, ó: cimento está para 1, assim como areia está para 4, assim como brita está para 2. Aí ele fala: para construir o contrapiso, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, eu sei que a mistura de cimento, areia e brita vai dar concreto. Então, eu sei que C mais A mais B vai dar quanto? 14. O que é que eu posso fazer, então? Lembra que existe uma propriedade que eu posso somar todas as numeradores da proporção e somar todos os denominadores da proporção? Isso aqui vai ficar 14 sobre 7, que dá 2. O que é que a gente chama esse 2? Esse 2 nada mais é do que a gente chama de constante de proporcionalidade. Lembra que sempre quando você divide duas grandezas vai dar o mesmo valor? Pronto. Esse valor que a gente achou aqui é 2. Então, eu posso dizer, como ele quer o cimento, né? Posso dizer que C sobre 1 é igual a 2. Ele vai achar que o número, a quantidade de cimento é 2 quilos. Se eu quisesse de areia, A sobre 4 é igual a 2. E aí, A igual a 8 quilos. E B sobre 2 igual a 2. B igual a 4 quilos. Certo? Então é isso. No caso aqui, o gabarito certo é a letra B, porque ele quer cimento. Bacana. Então, essa é uma questão simples para que você compreenda como as propriedades da proporção podem ajudar bastante você a resolver uma questão de uma forma bem rápida e segura. Agora vamos para uma questão de medicina, né? Faculdade Pernambucana de Saúde. Quantos litros de leite com 6% de gordura
devem ser misturados ao leite com 3% de gordura para obtermos 30 litros de leite com 4% de gordura. Qual a ideia aqui? Você tem um recipiente que tem 6% de gordura e o volume V1. Você vai adicionar um outro recipiente que tem 4% de gordura, ou 3% de gordura. Esse é o volume V2. E o que é que acontece? Tu vai obter uma concentração com 4% de gordura e o volume da mistura vai ser 30 litros. Bom, se não houve reação química, você já sabe que somando o volume da primeira mistura com a segunda mistura vai dar 30. Então você já sabe que V1 mais V2 igual a 30. E uma coisa que você pode perceber é o que se conserva aqui, como não houve reação química, é a massa de gordura. Concorda? Então, a massa de gordura no recipiente 1, mas a massa de gordura no recipiente 2 vai dar a massa da mistura. Só que a gente aqui não tem massa, né? Ele te dá o volume e te dá uma concentração. Certo? Aqui é C2 e aqui é CM. Então, o que é que acontece? Existe alguma fórmula que relaciona massa, concentração e volume? Massa, concentração e volume? Não. Vai ficar assim, ó. Existe. Vai ser concentração, massa sobre volume. Isso aqui a gente chama de concentração mássica. Se eu passar, concorda que aqui o denominador é 1? Se eu fizer meios pelos extremos, vai ficar M é igual a C vezes V. Opa! Então, posso dizer que C1V1 mais C2V2 é igual a CMVM. Essa aqui é uma fórmula que você pode utilizar bastante quando você tiver mistura de soluções sem reação química. Certo? Mistura de soluções sem reação química. Então, vamos ver. Qual é a concentração do primeiro? 6. Qual é o volume do primeiro? Não sei, viu? Qual é a concentração do segundo? 3. Qual é o volume do segundo? V2. Qual é a concentração da mistura? 4. E o volume da mistura é 30. Vai ficar assim, ó, 6V1 mais 3V2 igual a 120. E você tem a informação que V1 mais V2 é igual a 30. Opa, sisteminha. Você tem duas equações e duas incógnitas. Ficou bom para a gente. Vamos pensar o seguinte, ele pergunta quantos litros de leite com 6% de gordura. Então, ele quer saber quanto é V1. Então, se ele quer saber quanto é que é V1, o que é que acontece? Eu devo zerar V2. Se eu pegar essa segunda equação e multiplicar por menos 3, vai ficar assim, ó, menos 3V1 menos 3V2 igual a menos 90. E vou somar. 6V1 com menos 3V1 vai dar 3V1. 3V2 com menos 3V2 corta. E 120 menos 90 dá 30. Então, você vai achar que V1 é 30 sobre 3, que vai dar 10 litros. E é isso. Gabarito certo, letra B. Tá bom? Letra B. É uma questão bem legal, bem corriqueira nas provas de medicina, aqui da Faculdade Pernambucana de Saúde, e uma questão que também envolve muita química, né? Mistura de soluções sem reação química. Essa também é uma questão bem legal. Uma distribuidora de combustível mistura gasolina e álcool em volumes proporcionais a 6 e 7. Então, eu posso dizer assim, ó, gasolina está para 6, assim que álcool está para 7. Em uma encomenda de 20.800 litros da mistura, você concorda que a mistura é gasolina mais álcool? Então, posso dizer que gasolina mais álcool é quanto? 20.800. Quantos litros de álcool serão usados? Então, ele quer saber quanto é que é. Será que dá para utilizar a mesma propriedade que eu utilizei lá na da brita? Pode, né? Posso dizer que G mais A está para 6 mais 7. G mais A eu sei que é 20.800
E 6 mais 7, posso dizer que é 3. 13. Então, se eu dividir 208 por 13, vai dar 16 e eu acrescento 2 zeros. Isso aqui é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Tá? Sempre que eu divido duas grandezas, vai dar o mesmo valor. Então, eu posso dizer que A sobre 7 é igual a 1.600. Então, A é igual a 7 vezes 1.600, que vai dar 11.200 litros. E aí, gabarito certo, letra D. Então, você começa a perceber que, opa, dá para fazer muitas questões utilizando as propriedades de uma forma bem rápida e bem segura, certo? Simbora, vamos avançando aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre escala. Escala é um assunto que tem sido bastante abordado nas provas do Enem, né? É um assunto que antigamente a gente via só a escala comparando a distância do desenho para a distância real, e hoje a gente vê escalas comparando área e comparando volume. Não existe uma complicação muito grande na fórmula, é só ter atenção a alguns detalhes. Então, ó, a escala cartográfica é fundamental para a gente entender a proporção entre o espaço real e a sua representação no mapa. É a razão entre a medida real e representativa, certo? Legal. Ela leva em conta a proporção que há entre as distâncias de um desenho e da realidade, por exemplo. Então, a escala, a gente diz que é a distância do desenho sobre a distância real. A escala é adimensional, gente, ela não tem dimensão. A mesma unidade que eu utilizo na distância do desenho, eu tenho que utilizar na distância real para conseguir a escala correta, de forma correta. Então, aqui a gente pode dizer que é adimensional. Não existe unidade para a escala, certo? Adimensional. Quando a gente agora está comparando a área, você concorda que a área ela envolve duas dimensões? Então, a escala tem que ser elevada ao quadrado. E aí vai ficar a escala ao quadrado é a área do desenho sobre a área real. E a gente também pode comparar volume. E aí a escala ao cubo é o volume do desenho sobre o volume real. Lembrando que metro, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que eu ando da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Certo? Se eu andar da direita para a esquerda, eu divido por 10. Bom, se for desenho, área, né? Metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Aí tem que ter atenção. Como envolve duas unidades, você multiplica por 10 ao quadrado ou divide por 10 ao quadrado. E se for volume? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aí, toda vez que você for da esquerda para a direita, você multiplica por 10 ao cubo e divide por 10 ao cubo se for da direita para a esquerda. Vai ter bastante atenção em relação a esses detalhes para acabar não errando besteira nas questões, certo? Vamos lá. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas em escala de 1 para 200. As medidas do comprimento da largura em centímetros. Bom, a escala ela não tem dimensão, mas ele pediu a dimensão do desenho em centímetros e a nossa dimensão real tem metros. Então, você pode pegar assim, ó, o comprimento real, 20 metros. Ou, para passar, lembra, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ando uma casa, duas casas. Vamos multiplicar por 100. Fica 2.000 centímetros.
A gente usa a escala. A escala não é o desenho sobre o real. A escala ele fala que é 1 para 200. A gente representa assim matematicamente. O desenho é o que eu quero saber e o real é 2.000 centímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu coloco em centímetros, a escala do desenho também vai estar em centímetros. Se fizer mesmo pelos extremos aqui, ó, vai ficar 200D igual a 2.000. E aí D é 2.000 sobre 200. Corto os zeros e 20 sobre 2 vai dar 10 centímetros. Agora vamos fazer a largura real, 8 metros. Ou, se eu multiplicar por 100, vai dar 800 centímetros. Vamos usar a mesma fórmula. A escala é o desenho sobre o real. A escala é 1 para 200. O desenho a gente não sabe, a gente está querendo saber. E o real é 800. Então vai ficar 200D igual a 800. E esse 200 está multiplicando, passa dividindo, né? 800 sobre 200. E vai dar 4 centímetros. Então, o comprimento tem 10 e a largura tem 4. Se liga que ele também trocou aqui para pegar vocês desprevenidos, tá? Então, tem que ter bastante atenção nesse tipo de questão, porque é uma questão nível fácil, que pode acabar confundindo você um pouquinho e tornar um erro e acabar prejudicando o seu TRI, ok? Bom, vamos nessa. Então, agora a gente vai ver um outro exemplo, né? Um exemplo agora mais contextualizado sobre um pacote de joguinho para smartphone. Deixa eu ver. Vamos lá. O pacote básico de um jogo, que é vendido a R$ 50, contém 2.000 gemas e 100 moedas de ouro. Ok. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$ 100 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Legal. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse a comprar com a mesma quantia dos pacotes básicos. Então, vamos anotar isso aqui, que é importante. Vamos ver aqui. Dois pacotes básicos, o que é que ele teria? Ele teria gema 2.000 vezes 2, que dá 4.000. E moedas teria 100.000 vezes 2, que dá 200.000. Fechou? Tudo bem. Aí o que acontece? Ele fala que vai no pacote especial o número de gemas vai ser 6.000 a mais. Então, vai ficar 4.000 mais 6.000, que dá 10.000. Para que seja mantida a mesma proporção existente entre a quantidade de gemas e de moedas de ouro, é necessário acrescentar quantas moedas de ouro? Então, vamos ver. Dá para a gente fazer uma proporção aqui, ó, entre as gemas. 10.000 sobre 4.000. Que vai dar 2,5. Essa proporção tem que ser a mesma para as moedas. Então, a gente não fez a quantidade de gemas depois sobre a quantidade de gemas antes é 2,5. Agora a gente vai dizer assim, ó, as moedas depois sobre as moedas antes, que são 200.000, tem que dar 2,5 também. E aí a gente vai ver que as moedas depois vão dar 500.000, que é fazer essa multiplicação, 200.000 vezes 2,5. Então, na verdade, o pacote especial tem que ter 500.000 moedinhas de ouro. Bom, se ela tem que ter 500.000 e antes tinha 200.000, a diferença entre esses dois valores vai ser o quanto de moedas ele tem que inserir no pacote especial. Aí você faz 500.000 menos 200.000.
que vai dar 300. Legal? E aí, gabarito certo, letra D. Fechou, gente? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Essa já era uma questão que tinha uma certa pegadinha, tinha que ter bastante atenção ao enunciado, e é o que ele pedia, certo? Vamos agora para a questão 4, né, do Enem 2017. Agora ele vem abordando o tema de escala, só que não é a comparação entre a distância de desenho e a distância real, e sim um volume. Então vamos ver como é que a gente aplica isso. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é 25 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. O volume do desenho é 25 centímetros cúbicos. A escala, 1:400. E ele quer saber o volume do monumento original, ou seja, o volume real. Então, a gente sabe que a escala ao cubo é o volume do desenho sobre o volume real. Só que aqui tem uma coisa. Ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer em metros cúbicos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vai manter essa mesma unidade, só que vai obter o volume real em centímetros cúbicos. E depois a gente converte para metros cúbicos, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1/400 eu prefiro escrever na notação científica. 1/4 vezes 10 ao quadrado, tá? Porque como a gente vai levar ao cubo, fica mais fácil para não se perder nos cálculos. Ao cubo é o volume do desenho, que é 25, sobre o volume real. Aí, 1 ao cubo dá 1, 4 ao cubo dá 64, e 10 ao quadrado elevado ao cubo vai dar 10 à sexta. Isso aqui vai ficar 25 sobre VS. Ok? Eu vou fazer mesmo pelos extremos, que eu vou achar que o volume real é 25 vezes 64 vezes 10 à sexta. Ou seja, isso aqui vai dar 1.600 vezes 10 à sexta centímetros. O que é que a gente tem que fazer agora? Lembrar o seguinte, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que é que acontece? Se eu passar de centímetro para decímetro, eu tenho que aqui dividir por 10 ao cubo. E se eu passar de decímetro para metro, também tenho que dividir por 10 ao cubo. Ou seja, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que dividir por 10 à sexta. Então, posso dizer que o volume real é 1.600 vezes 10 à sexta sobre 10 à sexta. Opa! E acho que vai dar 1.600 metros cúbicos. É o gabarito certo, a letra C. Tá bom? Uma coisa também que algumas vezes ele pergunta, né? É a conversão de unidades para capacidade. Exemplo, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá bom? Então, também tem que ter essa atençãozinha aí para resolver esse tipo de questão e também questões de geometria espacial que vamos ver ao longo desse ano letivo, ok? Legal. E a última dessa parte de razão e proporção é uma questão que o pessoal me pergunta muito na sala de aula e eu resolvi trazer para vocês aqui uma questão do Enem 2020. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6. Então, a primeira coisa a gente já vê essa proporção, tá? Então, você concorda que o total de partes é 4 mais 6, dá 16 partes. Então, aí eu vou chamar Antônio de A, Joaquim de J e José de Z, remetendo a Zé, tá certo? Então, vamos ver que Antônio, inicialmente, tem 4 de 16 partes. É um quarto do total. Joaquim tem 6 de 16 partes, que é 3/8 do total. E Zé tem 6/16 do total, que é 3/8. Fechou? Legal. Então, vocês concordam que Joaquim e José têm a maior parte e Antônio tem uma parte menor.
Com a intenção de igualar a participação dos três sócios, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois. Então, é mais ou menos assim. Antes, era isso. Depois, vai ser o seguinte: Antônio vai ter um terço, Joaquim vai ter um terço e José vai ter um terço. Para que isso aconteça, Joaquim tem que dar uma parte para Antônio e José também tem que dar uma parte para Antônio. E a questão pergunta o quanto cada um de Joaquim e José deu para Antônio. Então você concorda que se eu fizer assim, beleza, vamos fazer então de uma forma bem simples, eu posso dizer que 1/4 mais 2x é igual a 1/3. Eu passo assim 1/4 para cá, vai ficar assim, ó. 2x é igual a 1/3 menos 1/4. Como eu tenho uma operação de fração, e a nossa fração tem denominadores diferentes, a gente precisa tirar um MMC. Vou tirar o MMC dos dois lados. Dá 12, né? Aí, ó, 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 2x dá 24x. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 por 4 dá 1. Dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Como eu tirei o MMC dos dois lados, eu posso cortar os denominadores. E aí vai ficar 24x é igual a 1. Ou seja, x igual a 1, 24 ovos. Então, isso foi a parte que cada um doou para Antônio, para que no final todos sejam sócios de forma igualitária. Só que a questão não perguntou isso, tá, gente? A questão perguntou a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. O que é que isso quer dizer? Digamos assim, Salim ganha 10 mil reais por mês. E ele vai dar 2 mil reais para uma instituição de caridade. Então, que fração do salário Salim doou para a instituição de caridade? Você pega o quanto ele doou e divide pelo total. E aí você vai ver que vai dar 1/5. A mesma coisa aqui, certo? A mesma coisa aqui. Eu vou pegar o quanto ele doou e dividir pelo total que ou José ou Joaquim tinham, que é 3/8, não é isso? Fração dividida em fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar 8 por 24, dá 3. Vai ficar 1/9. E essa é a resposta certa, C de Cristo. Tá bom, galera? Eu espero que tenham gostado desse resumo aí de explicação de razão e proporção. Esse é um resumo compacto, mas que vai te dar uma boa luz sobre esse assunto, tá certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Sigam aí o canal, curtam o vídeo e podem tecer comentários aí para que a gente possa melhorar ainda mais nossas aulas. Beleza? Valeu, gente!